Então, a palavra que eu vou dar hoje, quando um pastor perguntou se eu daria, eu falei, vergonha eu não tenho, né? Mas será que Deus vai falar comigo? Eu falei para ele, será que eu vou saber o que dizer? E eu fiquei pensando, eu queria falar uma coisa bonita sobre o amor de Deus, pensando assim, né? Eu tinha na minha mente o que falar. Falei, ai, Deus queria falar sobre isso. Mas não fluía muito nada, eu só lembrava de uma conversa que eu tive com umas amigas sobre uma palavra que não é tão legal assim, né? Pelo menos para mim não foi. E depois, eu pensei que era domingo passado a minha palavra, mas não foi. Era hoje, e logo na semana do estudo que falou sobre o que eu estava querendo falar já, né? Então, é Mateus 7, do 1 ao 5. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é você que vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar o cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. E também do estudo, Romanos 2, 19. Você tem certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador do que não tem instrução e professor dos jovens? Você está certo que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento da verdade. Você que ensina os outros, porque é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete o adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas do templo. Se você se orgulha da lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, por que desobedece sua lei? Pois as Escrituras Sagradas dizem, não julguem os que não julgam. Os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Então, eu lembrei de quando, assim que começou o culto lá em casa, eu estava com muita expectativa que algumas amigas fossem. E não foi uma. E até hoje nenhuma delas foram. Aí eu fiquei pensando, por isso que vivem a vida que vivem? Mas eu já estive naquele lugar, sem forças para voltar para o Senhor. Parece que tudo é mais atrativo, por culpa minha mesmo. Mas eu já estive ali naquele lugar. Mas o Senhor teve toda a paciência comigo, me esperou, me chamou na hora certa. Mas eu não tive um pingo de paciência com elas. Logo eu soube julgar. Por isso que vive essa vida, por isso que tem um casamento dessa tal forma, ou por isso que tem problemas com os filhos. Porque eu sou muito boa, né, para julgar elas. E eu fiquei pensando sobre isso. Às vezes, quantas palavras nós falamos, até dentro da igreja mesmo, para alguém, e isso desanima aquela pessoa, sendo que o meu papel qual é? Eu tenho falado isso muito para o Dudu e para a Ana também. A gente está aqui para anunciar Jesus, a gente precisa de trazer, anunciar a palavra do Senhor, anunciar a salvação, dar o primeiro passo, ser o instrumento de Deus para que mais pessoas sejam salvas. E às vezes a gente é o contrário disso. Eu falo muito por mim. A gente esquece disso, o meu principal. Eu não posso ficar na minha igreja só na minha panelinha ou com as minhas amigas de conversa só no WhatsApp falando de Jesus. Eu preciso fazer a diferença. O tempo que eu olho, aquele ali, ela está se drogando, ou está bebendo, ou está indo para a balada. A minha função não é essa. Será que eu sou muito boa, né? Eu devo ser, como diz aqui em Romanos, então. Eu que sou a luz na escuridão, muito boa. Não. Vamos pensar um pouco sobre isso. Muito por mim, gente. Parece que eu escuto para mim mesmo o tempo todo. Às vezes, a gente faz mal a alguém com uma palavra. A gente pensa muito assim, fulano está errado sobre isso. Mas será que eu já fui perguntar ele se ele precisa de ajuda nesse erro? Até o Dudu falou sobre isso. A gente não deve julgar, mas a gente pode sim, olha, isso aqui não está legal, mas não em forma de julgamento, em ajudar. Será que você já orou pelo seu irmão sobre essa questão? Poxa, ele está vacilando nisso aqui e tal, mas Deus, ajuda ele. Traz clareza, o fortaleça em ti para que ele não erre, que ele lute contra o pecado. Mas eu tenho certeza que a gente já pensou em falar, ele vacila mesmo. Mas não orou por ele, né? Então, é isso. Não é uma palavra que eu gostaria de trazer. Eu queria falar que Deus é lindo, muito bom. Ele é tudo isso. Mas ele também é um pai que corrige. E ele me corrigiu, me corrige muito sobre essa palavra.